Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Apocalipse 3, 11. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Quem encontrou, diga um amém. Apocalipse 3, 11 diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Feche os seus olhos, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Ti por estarmos nesta manhã, dia da ceia do Senhor. Te agradecemos pela vida deste casal, te agradecemos pela vida desse irmão, te agradecemos pela vida desta irmã, pela vida das crianças, pela vida dos jovens, dos adolescentes, dos casais. Te agradecemos pela vida de cada um deles, Senhor. Pai querido e Pai santo, eu te peço, abra, Senhor, as comportas dos céus nesta manhã e derrame o Espírito Santo sobre nós, manifestando, Senhor, a tua graça, manifestando, Senhor, a tua unção, manifestando, Senhor, o poder do Espírito Santo, levantando, Senhor, os abatidos, fortalecendo, Senhor, os fracos, curando aqueles que estão enfermos, salvando aqueles, Senhor, que estão perdidos, meu Pai, abençoando aqueles que vão estar nos assistindo pela internet. Coloque as tuas mãos, salve, Senhor, transforme e liberte, nos abençoe nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco e nos abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podei vos assentar em nome de Jesus. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos estar participando da ceia do Senhor, mas antes nós vamos meditar na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias, graças a Deus. Os sinais estão se cumprindo, os sinais da volta do Senhor está se cumprindo. E Jesus está voltando. Então, como isso está espalhando-se pelo mundo inteiro, o mundo inteiro está vendo isso aí. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Pastores, missionários, irmãos no mundo inteiro estão proclamando a volta do Senhor Jesus. Então, o que acontece no mundo espiritual? Satanás, por exemplo, ele não sabe quanto tempo ele tem no presente momento. Ele não sabe quanto tempo ele tem. No Apocalipse 12, ele foi expulso dos céus, e um anjo gritou, dizendo assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque Satanás desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele sabe que tem pouco tempo, mas não sabe quanto tempo. Então o que ele está... Satanás
ele movimentou, está movimentando o seu exército do mal no mundo inteiro para poder vir com tudo sobre a igreja. Vir com tudo. Então, olha o alerta que o Senhor Jesus dá à igreja quando ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, assim que aconteceu o arrebatamento da igreja, Satanás já sabe quanto tempo ele tem. Porque ele sabe que assim que aconteceu o arrebatamento da igreja, ele tem só 7 anos para atuar na terra, para dominar a terra. E no final de 7 anos ele será preso por 1000 anos e só será solto um pouquinho de tempo no final do milênio, e aí ele será completamente destruído e lançado no lago de fogo. Então, ele está atuando o seu exército como nunca sobre a terra. É por isso que nós estamos vendo pastores caindo, escândalos um atrás do outro. Sabe por quê? Para desanimar a mim, para desanimar você. Mas você que conhece Bíblia, conhece a palavra de Deus, ele fala assim: olha, é impossível impedir o escândalo. É impossível impedir. Mas ai daquele por quem ele vier. Então, aquelas pessoas que estão para chegar para o Evangelho, vê determinadas coisas e fala assim: ah, não, a bagunça está da mesma coisa lá onde eu estou, eu prefiro ficar lá onde eu estou. Eu estou na idolatria, na feitiçaria. Mas por quê? Porque os falsos profetas são manchas em nossas festas. Então, por exemplo, quando você está na sua festa, chegou aquela pessoa e fala assim: aí, ele carrega uma mancha, ele carrega um nome de adúltero, ele carrega um nome de corrupto, uma mancha de corrupto, ele carrega uma mancha de mentiroso, ele carrega uma mancha de enganador. Então, eles são manchas em nossas festas, são estrelas errantes, são nuvens sem água, são rochas submersas. Se você lê o livro, é um pequeno livro, eu até peço a você que não deixe de ler o livro de Judas. Ele só tem um capítulo, e você vai ver ali, Judas, ele falou muito pouco, mas ele falou acertadamente o que está acontecendo no nosso mundo de hoje. São ondas bravias que escumam a sua sujidade. Pode olhar, quem vai em praia, quem mora em litoral, vê quando o mar está agitado, aí as ondas vêm e batem no quebra-mar. O quebra-mar é o finalzinho onde ficam as pedras. Então a água vai batendo ali e vai aparecendo as espumas, a sua sujeira vai aparecendo. Então, como nós estamos no finalzinho, a sujeira está aparecendo. Isso é para mim escandalizar? Não. Jesus havia avisado que isso ia acontecer. Isso é para escandalizar você? Não. Jesus avisou que isso iria acontecer, que isso aí tem que acontecer. Porque vai haver a separação do joio e do trigo. Vai haver a colheita do trigo para o celeiro e a colheita do joio atado em feixes e jogado no fogo. Então, qual é a nossa preocupação hoje? Guardar o que nós temos. Guardar o que você recebeu. O que nós temos que nós devemos guardar?
o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos rejeitar o Espírito Santo, porque senão ele bate asa, ele voa, porque o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Ele voa e nós ficamos sozinhos. O que nós temos que guardar? A nossa santíssima fé, que outrora foi dada aos santos. Você recebeu porque você é santo. Aleluia! A nossa santíssima fé. Nós temos que guardar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós temos que guardar aquilo que Deus nos deu, nos presenteou, a vida eterna. Então, olha o clamor de Jesus para a sua igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu quero mostrar para você nesta manhã como que a pessoa perde a sua coroa quando ele toma decisões erradas, quando ele não observa a palavra de Deus, quando ele não observa os conselhos dos sábios, quando ele não escuta os seus pais, jovens que estão aqui. Então eu quero mostrar para você, aí se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, capítulo 13 de Juízes, capítulo 13 de Juízes. Capítulo 13 do livro de Juízes. Do verso 1. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos, ou na mão dos filisteus, por 40 anos. 40 anos. Irmão, você vê, aqui mostra o preço altíssimo da desobediência, o preço altíssimo do pecado. Se você entrar no Google e pedir assim, expectativa de vida de Serra Leoa, sabe o que vai aparecer lá? A expectativa de vida desse país da África é de 45 anos de idade. Expectativa de vida. Ou seja, com 45 anos de idade, os africanos, em especial Serra Leoa, já estão na idade avançada. É como se hoje, no Brasil, que a expectativa em torno de 70, 75, 80, é como se eles estivessem já na idade de 80 anos com 45 anos. A expectativa de vida dos africanos, em especial Serra Leoa. Agora, por quê? Por causa da miséria, por causa do pecado, por causa de tanta coisa ruim, de envolvimento com bruxarias. Se eu mostrar para você, se você entrar em alguns canais, você vai ver os africanos, quando eles vão fazer garimpo ou garimpar, a primeira coisa que eles fazem, eles invocam os demônios em cima, eles vão com as suas peneiras, eles vão com o seu material de garimpo, e lá eles começam a invocar os demônios e fazem sacrifícios de animal para poder trabalhar.
Então, para você ver como o pecado, ele vai corroendo a pessoa. Davi disse assim, olha, enquanto eu me calei, depois de um adultério que ele havia cometido e um homicídio, ele diz assim, olha, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos corroíam dentro de mim, os meus ossos murchavam dentro de mim. E olha que os ossos é a última coisa a ser consumida no corpo. Mas o pecado, ele vai mais além do que a decomposição. O pecado vai mais fundo do que você pode imaginar. Ele corrói os ossos. Ele vai até o tutano. Enquanto houver tutano no osso, a esperança, a vida está ali. Mas quando está seco, já não há mais esperança, já não há mais vida. Por isso que Ezequiel foi levado a um vale de ossos sequíssimos, porque não tinha mais tutano, não tinha mais medula. A medula é a parte interna do osso. Então Davi disse assim, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos corroíam dentro de mim, mas confessei-te o meu pecado e a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então preste bem atenção nisso aqui. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Irmãos, é muito tempo. É muito tempo debaixo de escravidão. É muito tempo debaixo de sofrimento. Eu quero que você meça, porque isso tudo depende de escolhas que fazemos. A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 1, verso 14, que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, que nos atrai com engodo. Engodo é isca para pegar, para atrair a presa. Então nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo. O nosso próprio desejo nos engana e nós caímos. Então o pecado, ele escraviza a pessoa. Por exemplo, se uma pessoa ficou 10 anos usando droga, é 10 anos perdido, 10 anos jogado fora da sua vida. A pessoa que que está 15 anos no alcoolismo e nunca fica consciente, sempre alcoolizado. Eu conheci um rapaz que eu nunca consegui ver esse rapaz lúcido. Nunca consegui, para poder falar para ele de forma, ele estando lúcido, falar para ele do Evangelho. Eu nunca encontrei, ele trabalhou comigo, eu nunca encontrei ele lúcido. Todo dia, a qualquer hora do dia ou da noite, ele estava alcoolizado. E o tempo que a pessoa fica no vício é o tempo que ele está jogando fora da sua vida. É tempo perdido. Quando Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Israel, em especial Judá, e levou para a Babilônia os cativos, eles ficaram 70 anos no cativeiro. E quando Deus permitiu que eles voltassem, como é que eles encontraram suas terras? A terra ficou abandonada por 70 anos.
Aí o Salmo 126 diz assim: quando nós olhamos a terra totalmente seca, abandonada, no finalzinho do Salmo 126, fala assim: olha, nós vamos ter que semear chorando para voltar trazendo nossos feixes. Aquele que anda semeando e chorando voltará trazendo os seus feixes. Por quê? Eles ficaram 70 anos no cativeiro, e aí quando volta, encontra a terra devastada. Vê aí uma terra abandonada, uma casa abandonada há 70 anos para você ver. Ela vai se desmanchando, o telhado vai caindo, parede vai dissolvendo, porque não tem ninguém que cuida. Assim é o pecado. Se o pecado afastou a pessoa no período do seu vício, é o período que você abandonou partes importantes da sua vida. Aquele pai que está envolvido no alcoolismo e ele vive em função do vício, se ele está 10 anos, é 10 anos que ele abandonou a sua família, abandonou seus filhos. Então ele não vai chegar e já encontrar, assim que ele abandonar o seu vício, ele não vai chegar e encontrar a esposa morrendo de amores por ele. Ele não vai chegar a encontrar os seus filhos abraçando ele: papai, maravilha, o senhor está de volta. Não, ele vai ter que trabalhar os relacionamentos que ele quebrou durante 10 anos. É difícil fazer a esposa confiar novamente. É difícil fazer o filho confiar novamente. Ele vai ter que sofrer, ele vai ter que gemer para reconstruir o seu lar que ficou 10 anos abandonado por causa da droga, por causa do álcool. Então guarde bem o que tem, guarde bem a sua família, guarde bem o seu casamento, guarde bem os seus filhos, guarde bem o que Deus te deu, guarde bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por 40 anos, Israel ficou como escravo. Quando completou os 40 anos, Deus preparou um homem para livrar Israel. Preste bem atenção nisso agora. Grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus são preparadas desde o ventre. É por isso que quando você se tornar mãe, após o seu casamento, você se tornar mãe, você se tornar pai, abençoa a criança que está ali no ventre da sua esposa. Abençoa, porque grandes homens, grandes mulheres foram gerados desde o ventre materno. Aleluia, aleluia. Então Deus preparou Sansão para libertar o povo de Israel. Juízes capítulo 13, verso 7. O Salmo 139, ele fala que antes que o nosso corpo formasse, nós já éramos escolhidos de Deus, e todos os nossos dias foram escritos no livro. Aleluia. Aí o que faz uma pessoa errar? Se desde o ventre Deus escolheu, decisões que nós tomamos, que vai chegar um ponto que nós temos que tomar decisões de emprego, onde trabalhar, com quem casar, profissão que vai escolher. Vai chegar um ponto que nós temos que tomar decisões, e essas decisões
é que vão determinar o nosso futuro. Ele pode estar totalmente programado, vamos usar aqui a tecnologia de hoje, pode estar totalmente programado para dar tudo certinho. Mas quando chegar a hora de escolher, se fizer uma escolha errada, põe tudo a perder. Tudo, todo o planejamento de Deus lá do ventre. Porque antes que o meu corpo formasse, Salmo 139, eu anotei o versículo aqui, na hora que eu chegar ali eu falo para você. Salmo 139. Antes que o meu corpo fosse formado, tu me escolhestes e no teu livro escreveu todos os meus dias. Mas nós somos livres, nós não somos robôs, nós somos livres para escolher. A decisão eu que tomo, Deus não toma para mim. A decisão que você tem que tomar não é o seu pai que toma para você, não é a sua mãe, não é o seu irmão mais velho, é você que vai tomar a decisão, é você que vai fazer as suas escolhas. Então, dependendo da sua escolha, ou você sobe ou você desce. Então Deus levantou um homem que foi preparado. E esse homem ele foi preparado em cima de revelações. A base da vida de Sansão era em cima de revelações, preparação e criação. Então, nós já vamos entrar logo de cara. Por que Sansão fracassou? Se tinha tudo para dar certo. Por que ele fracassou? Então vamos lá. O primeiro erro de Sansão: não deu ouvido à palavra dos pais. Isso é muito importante. Às vezes o filho fala: pai, mãe, o senhor está ainda vivendo ainda naquele tempo antigo, nós estamos no século 21, isso aí é coisa de velho, isso aí é coisa de antigo. Tem filho que fala assim. Mas você deveria ver a experiência que tem o seu pai, a experiência que tem a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe, eu tenho certeza que ele não quer que você caia nos mesmos erros que eles caíram, que fracassaram a sua vida, que causaram a ele experiências dolorosas, que machucaram muito a vida deles. E eles não querem que você caia na mesma dor, no mesmo sofrimento que eles. Então por isso eles aconselham, por isso eles protegem. Eu estava vendo agora um vídeo essa semana, cheio de ovos num buraco e a galinha morta. Aí o vídeo dizia assim: ela poderia, quando viu o calor, sentiu o calor e a fumaça, ela poderia ter batido asa e saído fora. Mas mãe é mãe. Ela morreu esticada, queimada do lado dos ovos. Está dando para você entender? A mãe morre para não ver você sofrer. O pai morre para não ver você sofrer. Então, o primeiro erro de Sansão foi não dar ouvido. Está aí, capítulo 14. É só você, na mesma página, aliás, na outra folha da Bíblia. Você está no 13, vamos para o 14. E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma
tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhes disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-ma esta, porque ela agrada os meus olhos. Eita! Esse é que é o nosso problema. Olhos. Concupiscência dos olhos. Concupiscência quer dizer desejo forte, desejo incontrolável. E também serve como engodo, isca. Então, Sansão aqui pediu uma coisa que é contrário às sagradas escrituras, contrário aos desejos dos pais e também à vontade de Deus. Deus fala assim: olha, não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Eu conheci uma moça, tem um testemunho de uma moça. Ela pertenceu a um grupo, que eu não vou dizer o nome porque vai para a rede social, um grupo famoso, que fez muito sucesso nos anos 80, anos 70, 80, um grupo evangélico. Então, essa moça cantava muitos hinos que até hoje é cantado nas igrejas. Então essa moça, sendo cristã, serva de Deus, evangelizava através da música. Aí ela conheceu um rapaz não cristão, que não tinha nada a ver com a sua fé. Aí ela resolveu casar-se com esse rapaz. Aí muitos conselhos deram para ela. Falou: você não viu na Bíblia que você não deve se unir a uma pessoa que não seja da mesma fé? Não, mas eu vou orar, Deus vai transformá-lo, Deus vai trazer ele para a presença dele. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: se você está se iludindo com isso, em 1000 casos, se você conseguir achar um caso de alguém que trouxe a outra pessoa que não cristã para a igreja, é raríssimo. De 1000 casos, é capaz de você não encontrar um. Eu vou casar porque eu vou orar para ele e Deus vai fazer a obra. Aí casou-se, fizeram aquele casamento bonito. E aí, todo dia, ela ficava na janela esperando o seu marido chegar. Todo dia. Abria a janela, estava chegando a hora, aquele amor, aquela coisa gostosa, né, de princípio de casamento que nunca deve acabar, né? Nunca deve esfriar, né? Deve ser sempre renovado, restaurado, fortalecido, porque às vezes passam 2, 3 anos, a pessoa está minha linda, minha princesa, minha florzinha, Aí quando chega nos 10 anos, aquilo já não fala mais florzinha, já não tem mais florzinha, já não tem mais bonitinha, já não tem mais... Vai esquecendo, né? A gente nunca pode deixar morrer as palavras carinhosas, que começou lá no começo do casamento, que teve lá no comecinho do casamento. Pode passar os anos, ela continua a princesa, ela continua sendo a sua preferida, e vice-versa. Porque o dia que você parar, vira 2 irmãos dentro de casa. Nós não podemos deixar morrer isso aí, esse carinho. Então, irmãos, não tenha uma esposa
na nossa terra que vai lhe servir? Aí a moça não vou falar o nome do grupo, todos os dias esperava o seu marido na janela de casa vindo do trabalho. Aí um dia ela orando, todo dia ela orava: Senhor, toque nele, salva a vida dele, salva a alma dele, que ele se torne o servo do Senhor. Aí um dia ele pegou a Bíblia para ler. Ela falou: graças a Deus. Foi lá para o quarto: Deus, muito obrigado, porque ele pegou na tua palavra para ler. Agora o Senhor toca nele. Aí, infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, ele vai abrir a Bíblia exatamente no texto: não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Aí ele chamou ela: querida, me explique isso aqui. Não, claro, meu amor, claro, meu bem. Ela ficou feliz porque ele se interessou em uma explicação da Bíblia. Ela senta perto dele e ele pergunta assim: você conhecia esse texto? Não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Ela: sim, meu amor, maravilha, eu conhecia esse texto, conhecia. Aí ele pergunta assim: então por que você casou comigo? E aí, por que você casou comigo? Se você conhecia esse texto. Aí ele fala assim: como é que eu vou acreditar em você se você não obedeceu o seu Senhor? Ficou assim, boca fechada, sem palavras. Como é que você quer que eu confie, acredite em você, se você não confiou no seu Senhor, que mandou você fazer uma coisa e você não fez, que é evitar o jugo desigual? Aí ele pegou a Bíblia, jogou lá na lareira, a lareira estava acesa, ele jogou a Bíblia na lareira, queimou a Bíblia. Aí ela foi chorar. No outro dia ele saiu para trabalhar. Quando ele estava voltando do trabalho, ele não viu ela na janela. E quando ele entra em casa, o corpo dela estava enfiado na lareira, morta, queimada. Ninguém nem viu. Ela acendeu a lareira e se jogou. Ali o fogo queimou as vias respiratórias, teve queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. A terceiro grau é quando queima lá por dentro. Ela queimou, o fogo se apagou e ninguém nem percebeu na rua que lá dentro alguém estava morrendo queimada. Quando ele abre a porta, aquele cheiro de queimado, e ele vai na sala, lá estava o corpo dela enfiado na lareira. Ela suicidou. Eu pergunto para você: quando a pessoa não escuta o que Deus fala, quando a pessoa não escuta o que os seus pais falam, quando a pessoa não escuta a palavra de Deus, ele tem um fim trágico. Sansão, ele se colocou em jugo desigual. Ele desrespeitou a palavra do pai. Versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então o pai falou: filho, não faça isso, não case com pessoas que não sejam do seu povo. Sansão era forte por um lado, mas ele era fraco pelo outro. Aí uma das palavras que ele fala, olha, versículo 3 e a última parte do versículo: porque ela agrada os meus olhos. Ela agrada os meus olhos. A Bíblia diz: concupiscência dos olhos.
Então, às vezes, nós temos uma fraqueza, tudo que nós vemos, nós queremos. Às vezes não temos condições para aquilo, mas damos um passo maior do que a perna. Às vezes é um bem material, é um bem móvel, é um bem... E às vezes a pessoa não tem ainda condições de ter aquilo, mas os olhos fez com que a pessoa assumisse um compromisso sem poder cumprir. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então o primeiro erro de Sansão foi concupiscência dos olhos. Cuidado com seus olhos. Se você vê alguma coisa que te interessa, mas não pode tê-la, então tenha domínio próprio sobre si mesmo. Domine os seus desejos. Em relação à parte física, sexual, eu quero falar para os jovens que estão aqui. Fuja! Fuja da prostituição. Fuja da prostituição. A Bíblia manda encarar o diabo. Resiste o diabo e ele fugirá. Mas quando se trata de carne, Deus manda fugir. Sabe por quê? Porque a carne é fraca. Manda fugir. Fuja. Fuja. Eu lembro do livro do doutor... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Se eu lembrar o nome dele, eu falo. Ele estava orando para arranjar uma moça, uma esposa, e na igreja dele apareceu uma moça, e ele então começou a conversar com ela. Aí ele disse assim: eu posso te levar até em casa? Ela falou: pode. Aí eles foram conversando a pé, até na porta da casa dela. Aí quando chegou, depois de uns minutos de conversa ali no portão, ele fez que ia despedir dela com um beijo. Eu não vou pedir para nenhum irmão fazer o que ela fez com ele, não. Senão, quando ele chegou para poder dar o beijo nela de despedida, ela pegou as duas mãos e disse: e empurrou ele para lá. E falou assim: olha, você acabou de me conhecer e quer me beijar? Some da minha frente. Sabe o que ele fez? Caiu de joelho e falou assim: olha, eu te imploro, você quer casar comigo? Essa é a mulher que deve ser esposa. Mas aquela que qualquer coisinha... Conheceu hoje, amanhã passa no portão, parece que tem uma pessoa, mas tem duas. Nunca você vai arrumar um casamento. Pode esquecer. Sabe por quê? Vai passar na mão desse, vai passar na mão daquele, vai passar na mão daquele, depois você vai engravidar, eles vão rachar fora, deixar você com o neném, parou a escola, parou a faculdade, acabou sua vida. É isso que você quer para você? Então escute seu pai. Escute a sua mãe. Escute o que Deus está falando para você. Guarda o que tem. Guarda o seu corpo para o dia do seu casamento. Esse foi o primeiro erro de Sansão. Não ouviu o pai, não ouviu a palavra. Primeiro erro dele. Segundo, está aí no versículo 16, capítulo 16, verso 1. E foi-se Sansão e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela.
Sansão era fraco com mulheres. Já tinha uma, agora é a segunda. O casamento dele acabou. Sabe por quê? Julgo desigual. O casamento dele acabou, agora ele vai para a prostituição. E ele, consagrado desde o ventre, preparado para Deus desde o ventre. E Sansão era um homem santo. Então agora ele se envolve com a prostituta, ou seja, ele não considerou, não valorizou a sua vida espiritual. Porque está escrito lá em 13:7, parte B, o menino será consagrado desde o ventre, separado para Deus desde o ventre. A Bíblia fala que no céu não entrará aqueles que praticam a prostituição. Prostituição é sexo entre solteiros. Adultério é sexo entre pessoas casadas, mas que não é o seu cônjuge. Então o segundo erro de Sansão foi não se preocupar com a sua vida espiritual. É o que está acontecendo com muita gente hoje. Está pouco se lixando com a sua vida espiritual. Então, guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Perguntaram para Jesus assim: Senhor, são muitos os que se salvam? Jesus falou assim: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Agora, apertada, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos que a encontram. Poucos. Não se iluda com isso. O que é porfiar? Esforçar. Se esforçar. Negar a si mesmo. Negar os seus desejos. Tudo que te atrapalha você rejeitar. Tudo que atrapalha a sua vida com Deus você rejeitar. Não fazer como fez Esaú. Esaú era o primogênito. E o primogênito de uma casa, lá naquelas terras de Israel, ele tinha muito direito, porque ele se tornava o cabeça da família. E todos os outros irmãos seriam servos dele. E ele comeria o melhor, a gordura da terra, que era o melhor, o primogênito. Mas ele chega de uma caça, e Jacó estava fazendo lá um guisado de lentilha, uma sopa de lentilha. E ele chega faminto. Já viu quando você está com fome e alguém está fazendo lá, nem que seja queimando o alho, mas o cheiro. Aí ele está fazendo aquela comidinha lá. Aí chega Esaú, o primogênito. Ô meu irmão, me dá um pouco dessa sopa aí. Falou, não. Por que, meu irmão? Você vai me negar um pouquinho? Não. Eu só te dou essa sopa se você me der o seu direito de primogenitura. Aí ele fala: o que vale meu direito de primogênito? O que vale eu ser primogênito, mas eu estou morrendo de fome? Quer dizer, ele não enxergou o futuro, ele enxergou o presente. Porque olha, ninguém morre de fome no primeiro dia que fica sem comer. Ninguém morre de fome no segundo dia. Ninguém morre de fome no terceiro. Ninguém morre de fome no quarto. Ninguém morre de fome no quinto. Ninguém morre de fome em 2 semanas. Uma pessoa saudável, ele pode ficar 40 dias sem comer. Sem água que ele não pode ficar, mas sem comida ele suporta. Então ele vendeu o direito dele por um prato de lentilha. E quantos estão vendendo o seu direito de bênção a troco de sentimentos que vão passar, desejos que vão passar? Guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Já estou indo para isso finalmente. Então o segundo erro de Sansão foi não se preocupar com a sua vida espiritual.
não se preocupou com a sua consagração. Eu sou um homem consagrado para Deus. Eu sou um homem separado de Deus. E você vê um monte assim aí, ó, cantores, pastores, que já se venderam para um prato de lentilhas. Terceiro erro de Sansão, 16 e 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapada, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Então aqui, irmãos, olha, isso aqui é muito sério. Tem coisas que não se pode revelar. Sansão revelou os segredos de Deus para a sua vida e para ímpio. Tem segredos de Deus que é para ficar guardado dentro de nós. E vou mostrar para você. Paulo, para não despertar a curiosidade dos irmãos, ele fala assim: olha, conheço um homem, não sei se fora do corpo, ou no corpo, ou fora do corpo, mas só sei que esse homem foi arrebatado até o terceiro céus e ouviu palavras inefáveis que ao homem não suporta ouvir. Paulo fala sobre isso. Palavras inefáveis são palavras que não tem como explicar. Não conseguimos explicar. Então, olha, eu fui arrebatado. É como se, logicamente, foi ele que foi arrebatado, porque senão a pessoa que recebeu a revelação não falava para ele. Ele fala assim: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas esse homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras que não se pode explicar. Então quer dizer, segredo entre ele e Deus. Sansão pôs o segredo dele com Deus a perder, e falando para ímpio, falando para o inimigo. Segredos de Deus é para manter em segredos. Jesus falou assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não vou falar agora, porque vocês não vão suportar. Jesus não falou. Segredos de Deus. Então o terceiro erro de Sansão foi o pior, foi a gota d'água. Brincou com os segredos de Deus. Tem coisas, irmãos, que não pode ser revelado. Tem coisa que Deus manda a gente falar, mas tem coisa que Deus não manda falar. É entre eu e Ele. É entre você e Ele. Quando você revela esse segredo, você põe tudo a perder. E eu quero te dizer mais. A internet hoje virou um joguinho de segredos. Quando você entra no Face, eu não tenho Face, eu entro eu divido da minha esposa comigo. Então quando eu pego o Face dela, é bordado. Eu tenho que ver aqueles bordados tudo, receita de bolo. Aí depois que aparecem algumas coisas, ia lá, que ela gosta de ver essas coisas, né? Então, aí aparece lá, Deus mandou dizer para você que essa semana vai chegar muito dinheiro na sua mão. Se você crê, clica aqui ou dá um amém.
As coisas de Deus viram um joguinho de internet. Aí a pessoa que acredita, fala assim: se eu não apertar, eu não vou ter fé, então eu vou apertar. Virou um joguinho. Olha, essa semana Deus mandou te avisar que aquela bênção que você está esperando, essa semana chega. Se você acredita, clique aqui. A pessoa vai e clica. Joguinho de internet. Deus não precisa fazer joguinho com ninguém. Deus não precisa brincar com ninguém, irmão. Está dando para você entender, irmão? Está cheio de Sansãozinho e Sansãozinha na internet, brincando com os segredos de Deus, brincando com a palavra de Deus. Está cheio. Clique aqui. Irmãos, vou te falar uma coisa aqui. Eu vou fazer uma revelação para você aqui agora. Você que está aqui, eu poderia até falar a cor da camisa, mas não vou falar. Tá para vir uma bênção aí para você pagar aquela dívida. Quem é que está devendo aí, hein? Quem é que está devendo? Pode levantar a mão, pode levantar, irmão. Estou aqui, ó. Aí você fala assim: pastor, é para mim isso aí? Para quem que é? Aí eu vou escolher para quem que eu vou falar. Você está entendendo, irmão? Deus está mostrando aqui que tem uma pessoa hoje com medo danado do rotavírus. Rotavírus, não me chama o trem aí? Corona. Porque ele fica na rota aí também, né? Aí, quem está com medo do rotavírus, do corona? Vai ter um monte de gente que vai levantar, na rede social um monte de gente vai levantar. Irmão, isso é brincar com as coisas de Deus, irmãos. É por isso que Sansão caiu, que ele brincou com os segredos de Deus, ele brincou com as coisas de Deus. É isso que nós temos que ter cuidado, para nós não entrarmos nas brincadeiras que estão na rede social, senão nós fazemos parte daquilo. E sabe qual foi o fim trágico de Sansão? Morreu precocemente, suicídio. Primeiro ele foi humilhado, depois trabalhou, fez serviço escravo e depois suicidou. Um homem consagrado desde o ventre suicidou. Sabe por quê? Porque fez escolhas erradas. Não ouviu o Pai, não ouviu a palavra, não ouviu Deus, não escutou ninguém, valorizou o presente mais do que o futuro. Esse é o problema da igreja. Então, irmãos, fica aqui a palavra de Deus para mim, porque eu também não estou isento. Nenhum pastor está isento, nenhum pastor tem blindagem, nenhum crente é blindado. Quando você compra um produto blindado, se ele estragar, tem que jogar fora. Deus não blinda ninguém, sabe por quê? Porque se estragar, tem que jogar fora. Não tem conserto. Agora, quando um produto não é blindado, ele é cheio de parafuso. Se deu defeito, você abre, tira o parafuso, abre, é um fio que arrebentou, é um curto-circuito que deu, é um fusível que quebrou, você trocou, fecha, volta a funcionar. Tem conserto. Por isso que Deus não blinda ninguém. Por isso que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, porque se eles comessem da árvore da vida, eles ficariam blindados, aí não tinha conserto mais. E ainda colocou um anjo, um baita de um anjo, com uma espada de fogo nas mãos, para que não entrasse no caminho que levava à árvore da vida, porque se ele come da árvore da vida, depois de ter desobedecido a Deus, eles seriam blindados. Não tinha conserto mais.
Por isso que Deus não blinda ninguém. Deus não blinda pastor. Se caiu, tem conserto, porque não é blindado. Se fosse blindado, jogava fora. Deus não blinda nenhuma pessoa que tem fé, porque se ele cair, se ele fracassar, tem conserto. E blindado não tem jeito, tem que jogar fora. Deu para entender, irmãos? Então guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é a palavra para mim, porque primeiro Deus fala para mim: Daniel, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Antônio, João, Pedro, Paulo, Silvana, Ana, todo mundo que está aqui, fala para você mesmo: eu vou guardar o que Deus me deu para que ninguém tome a minha coroa. Eu não quero nadar e morrer na praia, porque esse seria o maior desastre. Nadar, escapar dos tubarões, escapar dos animais devoradores de humanos, nadar, passar por animais peçonhentos, ser picado, ser machucado, cansado, ferido, e chegar na praia, morrer na praia. Cheguei, aí na praia dá um infarto. Não, nós temos que chegar lá. E agora na chegada, o navio está carregado. A chegada é que é perigosa. É na chegada que o navio corre perigo, porque ele está pesado, e no porto, quando vai aproximando das praias, existem as pedras, as rochas submersas. O que eles fazem? Eles, antes de entrar no porto, tem uma pessoa que conhece todo o caminho para chegar no porto com segurança. Então aquela pessoa é levada até o navio de barco. Lá eles recebem ele no navio, ele vai para o lado do comandante do navio e fala: esse aqui é o caminho, desvie para cá porque tem uma baita de uma rocha submersa aqui, vai embora nesse caminho. Aí ele consegue chegar no porto seguro, mas tem alguém para guiá-lo. Então, se eu e você desprezarmos a vida espiritual, desprezarmos o Espírito Santo em nossa vida, não ouvir o Espírito Santo, não ouvir a palavra, e você jovem que está aqui, não ouviu o seu pai, não ouviu sua mãe, você pode crer que você vai bater numa rocha submersa e o seu navio vai para o fundo do mar. Está dando para entender, irmãos? Que Deus te abençoe. Guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos aprender com Sansão. Ele fracassou, ele perdeu, porque ele não deu ouvido a nada nem a ninguém. Somente os seus desejos, suas vontades. Então vamos pensar bem nisto, e que Deus possa nos conservar conforme Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fiquemos em pé.